ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Jogos de Atari. Curiosidades sobre o Atari. Apenas duas empresas daquela época continuam ativas: a Activision e a própria Atari, que foi adquirida em 2001 pela Infogrames, que continua a explorar a marca até os dias atuais. O emulador Stella, que iremos comentar em futuros programas, é na verdade o nome de um protótipo do Atari. Era um nome de uma bicicleta, usada por um dos engenheiros envolvidos no projeto, antes de receber o nome Atari 2600. A Activision, maior desenvolvedora de jogos para Atari, foi fundada por programadores da própria Atari e criaram os melhores jogos já feitos para o console, incluindo Pitfall, River Raid, Hero, Enduro e muitos outros. Eles conheciam o hardware do Atari 2600 melhor do que ninguém e poderiam explorar muito mais do que a própria concorrência. Existem muitos jogos para Atari, mas nem todos são considerados bons. Devido à febre dos consoles 2600, o mercado mundial era infestado por dezenas de títulos todos os meses. Com isso, nem todos foram testados, apresentando bugs ou até mesmo sendo difíceis de jogar. Realmente, alguns títulos de jogos para Atari criaram muita expectativa, tal como o jogo do ET, campanha milionária de marketing e direitos autorais, apostando na carona do sucesso do filme ET. Mas, na prática, o jogo era terrível e sem graça. Resultado, nos Estados Unidos, por exemplo, os consumidores chegaram a largar o Atari 2600 para usar o computador, que contava com títulos muito melhores. E a Atari chegou até a beira da falência em 1984. Existiam chaves para a seleção do nível de dificuldade para o jogo: direita A e B e esquerda A e B. Alguns modelos brasileiros foram produzidos com uma chave seletora para vídeo em modo colorido ou preto e branco. Já que a televisão a cores era quase raridade nos anos 80 no Brasil, devido ao preço alto, muitos colocaram em modo monocromático para melhorar o vídeo, já que ao tentar reproduzir sinal de cores em um monitor monocromático, torna a imagem um pouco ruidosa. No Atari, não era possível mudar o cartucho do jogo sem desligar o aparelho completamente. Usuários distraídos poderiam queimar o aparelho se tentassem fazer isso. Alguns modelos de videogames ou até mesmo computadores, tais como o MSX da Gradiente, futuramente iriam adotar uma chave de segurança que desligaria automaticamente o aparelho, evitando a queima do produto. O chip TIA de vídeo trabalhava no esquema de campo de jogo espelhado, ou seja, o conteúdo da tela nos lados direito e esquerdo era copiado para economizar pixels e processamento. O chip TIA de vídeo possuía versões diferentes para o padrão NTSC ou PAL, dependendo do mercado. Somente o chip CPU 6502 e 6532 eram padronizados para todos os consoles do Atari. Aqui no Brasil, muitos fizeram circuitos de conversão RF do NTSC
para o padrão PAL-M, para comercializar os modelos importados. Alguns modelos de console possuem alimentação externa, fornecida por uma fonte adaptadora AC/DC, mas existiam ainda modelos que possuíam a fonte interna. Diferente dos jogos atuais, no Atari não era possível salvar a fase ou estado atual do jogo, de modo que jogos longos deveriam ser jogados de uma vez só, já que não se poderia gerar os famosos save games como existe hoje. Toda vez que se desliga o console do Atari 2600, se perde todas as pontuações e o jogador deve começar tudo de novo. Quedas de energia seriam fatais para jogos como o Pitfall, por exemplo. Naquela época, os no-breaks quase nem existiam. Muitos deixavam o equipamento ligado por horas ou até dias, somente para não perder o que já tinham conseguido. Devido a muitas horas de jogos eletrônicos, muitos pais, a fim de tirar os filhos da frente da televisão, criaram o famoso mito de que os videogames estragam as televisões. Isso é mentira, já que ele gera um sinal de vídeo comum para a televisão e não estraga o equipamento. Isso até poderia ser verdade, se o filho deixasse o jogo muito tempo parado numa tal fase, enquanto fosse almoçar, jantar ou dormir, por exemplo. As televisões de tubo antigas marcavam o tubo constantemente em imagens congeladas, e nesse caso, realmente, o aparelho de televisão poderia se perder, já que naquela época a troca do tubo condenava totalmente a televisão. No Brasil, a Microdigital lançou o Onix, que possuía um exclusivo sistema de pausa, um botão mágico que poderia pausar o jogo e depois continuar a sua execução do ponto aonde parou. Isso ajudaria muitos usuários a congelar o jogo durante horários de almoço, jantar ou até mesmo para ir ao banheiro. Porém, não poderia se salvar o estado do jogo, perdendo tudo quando a energia era desligada. Os conectores dos joysticks eram no padrão DB9 serial, mas na verdade não eram compatíveis com a mesma entrada serial dos computadores padrão PC, como mouses, por exemplo. Este conector era compatível apenas com o padrão joystick usado em outros consoles de computador ou videogames, tais como as linhas de computadores MSX da Gradiente no Brasil. O joystick padrão do Atari 2600 só possuía um único botão de ação na sua base. Em alguns modelos, como é o caso do Dynastic, eles possuíam um botão adicional no topo do manche, facilitando o jogador a disparar e manipular o personagem com apenas uma única mão. Adicionalmente, ventosas na parte traseira do joystick facilitavam o mesmo para se prender em superfícies lisas, permitindo o uso com apenas uma única mão. Era extremamente comum se quebrar o joystick de haste durante os jogos, principalmente daqueles que exigiam movimentos rápidos e repetitivos. Isso devido à haste interna de plástico em alguns joysticks, que se quebravam facilmente. Alguns modelos de joysticks mais resistentes adotavam um sistema mais rígido, prolongando a sua vida útil. Alguns cartuchos no Brasil foram vendidos com chaves para a seleção de múltiplos jogos ainda no mesmo cartucho. Nesta condição, 2, 4, 6 ou até 8 jogos poderiam ser gravados em um único cartucho, mas com o tempo, estas chaves geravam um mau contato e poderiam causar problemas na execução de jogos. Com isso, foram desenvolvidas técnicas de cartuchos especiais que abrigavam mais de 20 jogos, bastando apenas acionar a alavanca Select do Atari para se mudar o jogo, mais prático e com menos problemas.
Estas são todas as informações que possuímos sobre o Atari 2600. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre este que é o videogame principal de todos os tempos. Aguardem os nossos próximos programas. Falaremos sobre os jogos mais famosos do Atari e os seus emuladores, para que muitos possam matar as saudades destes grandes jogos. Até a próxima! Muito interessante, não é mesmo? Eu aposto que vocês não faziam ideia que existiu na face da Terra um videogame que fosse tão importante assim. Claro, diante dos consoles atuais, o Atari é praticamente uma piada. Não tinha gráficos alguns, principalmente avançados. 3D então, nem se fala. Mas o Atari tinha algo a mais que os outros videogames não têm, a novidade da época. Claro que os jogos eletrônicos foram uma fascinação. E isso fez da Atari o sucesso que é hoje. Talvez nenhum videogame na história do mundo ainda conseguiu a vantagem que o Atari tinha na época, a exclusividade. Mas hoje é um assunto um pouco diferente. Agora fique ligado em nosso canal, porque iremos continuar o assunto sobre o Atari, ainda não acabou por aqui. Nos próximos capítulos iremos continuar falando sobre alguns jogos mais importantes sobre o Atari aqui no Brasil. E o link para que você possa baixar o jogo e emular em seu sistema operacional Windows e também sistemas operacionais em Linux. Os emuladores são os nossos próximos alvos. Então, aguarde aí porque muita coisa legal está vindo aí. Agora, agradeço a participação e nos vemos em nossos próximos programas. Obrigado, vou continuar jogando, hein? Tchau, tchau. Este vídeo foi produzido por ESI JMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.